Então, Lula, com suas declarações desastrosas, já desfez amizade com Israel, protegendo Palestina, saindo em defesa dizendo que são abusivas as retaliações de Israel, que foi brutalmente atacado pelo Hamas. Podemos lembrar a qualquer momento o que houve com o povo israelense, com aqueles jovens que estavam na festa. Também desfez a amizade com Donald Trump, imagine, meu Deus, com os Estados Unidos. Já já a gente vai falar sobre tarifas. Lula acionando a Organização Mundial do Comércio para tentar se proteger, para retaliar também o governo norte-americano. E agora está tentando desfazer a amizade entre Brasil e Argentina, um absurdo completo. Para a gente encerrar esse assunto, depois a gente vai para um rápido intervalo. No programa Oeste Sem Filtro de ontem, um dos principais programas daqui da Revista Oeste, comentarista, querido Adalberto Piotto, fez uma análise muito interessante sobre a economia da Argentina em resposta justamente aos comentários do ministro da Fazenda, Dário Durigan, chamando Milei de palhaço. Vamos ouvir porque vale a pena. Eu vou lembrar o Dário Durigan, coisa que obviamente ele sabe. Ele não é tão desinformado assim. O Milei recebeu uma Argentina da esquerda kirchnerista que acabou com o país. O Milei tem que ser comparado com os números que ele recebeu e todos estavam muito piores do que estão agora. Comparar o Brasil e a Argentina nessa é de uma desonestidade intelectual que realmente afronta a inteligência de todos nós. Vamos comparar o Lula com o início do mandato? Vamos lá, 54 bilhões de superávit, 3 anos e meio, dados do governo Bolsonaro, 3 anos e meio de déficit. Qual é a resposta dele para o déficit estrutural que o governo Lula está colocando agora? Qual é a resposta do governo Lula em relação, por exemplo, ao aumento de população de rua? Só nos 3 anos e meio do governo Lula, quase 100% de aumento de população de rua. Dados oficiais. Sabe de quem é, ministro? Do CadÚnico, órgão oficial do governo. Vamos comparar todos esses números, a recuperação econômica do país, o ambiente econômico positivo, atraindo investimento estrangeiro. Qual é a situação agora? O investimento estrangeiro no Brasil, o Brasil foi um dos exemplos de recuperação econômica pós-pandemia e apesar da guerra da Ucrânia. Sem nenhuma guerra, até o ano passado, agora tem essa do Irã, e convenhamos, é bem diferente do que aconteceu lá na Ucrânia, lá foi muito pior. O governo Lula não teve nenhum crescimento importante, por exemplo, no investimento estrangeiro. Em tudo o Lula piorou. Inovação, competitividade, uma série de coisas. Compara o Lula com o Bolsonaro. Essa é a comparação que os brasileiros querem ver. E compara o Milei, se ele quer comparar o governo do Milei, tudo bem, compara com o que ele recebeu na Argentina. Pega o tamanho da inflação de antes e de agora. Essa comparação é muito manipuladora, é tão pretensiosa, mas ela ofende a inteligência de todos nós que pensamos. Todos nós que vemos a realidade aqui. Vamos falar do presidente que cuida dos pobres, segundo ele. Pega lá, pega a realidade do morador de rua. Mora numa cidade grande, veja como aumentou a população de rua hoje. Mas pega inovação, por exemplo, pega uma série de coisas, nível de inflação. Veja quanto custava a comida lá no final do governo Bolsonaro, quanto custa agora. Veja como estava a situação do agro e quanto ele, obviamente, hoje tem problemas com relação estou falando de produtos que você usa nas plantações aqui, estou falando de coisas agrícolas, me perdoe agora, está me fugindo o nome agora, em que você coloca para poder plantar... Insumos agrícolas, todos estão mais caros porque faltou negociação do governo brasileiro. Então, essa comparação que ele faz, nossos números estão melhores do que os da Argentina. De fato, se você pegar pelo número objetivo, sim. Agora, o seu governo herdou um governo melhor ainda. O Milei está recuperando a Argentina de dezenas de anos de estrago econômico, com uma rápida parada ali em relação a um governo que teve durante 4 anos. O resto foi uma desgraça kirchnerista. E sem contar todas as crises que a Argentina se colocou, sempre ao lado da esquerda. Então, essa comparação não vale. O ministro da Fazenda tem muito mais coisa para fazer, a começar de tentar resolver os nós econômicos que o governo Lula criou. Nós estamos hoje nos caminhando por uma crise fiscal imensa. Aliás, o Alexandre Schwartzman publicou recentemente, o Brasil está tentando repassar, tentando rolar a dívida brasileira, está pagando 8% sobre os títulos da dívida brasileira, 8%. De ganho real, acima da inflação. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos pagam 2,5%. E mesmo assim o Brasil não está conseguindo rolar a dívida, porque tem papéis que colocam no mercado e o mercado desiste do leilão porque não interessa. Porque tem crise de confiança hoje na economia brasileira, na economia do governo Lula.